Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres Olá, pessoal. e com o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoem. Hoje vamos falar sobre um caso que aconteceu no começo de agosto de 2017 em Salvador, na Bahia. Um jovem de 20 anos, ele matou a avó dele com pancadas e agrediu o companheiro dela, né? Que não é avô dele, é um marido dessa senhora. E depois ele pulou do quarto andar do prédio. Ele tentou se matar, felizmente ele não conseguiu. Aí ele disse na delegacia depois que ele não lembra de nada. Então ele realmente não se lembra. Isso a delegada já concluiu que é verdade. E eles estão suspeitando de surto psicótico ou estão investigando se ele usou alguma droga, né? É claro que o surto psicótico, a droga, que a ciência já provou que leva a esse tipo de atitude da pessoa cometer alguma coisa, fazer alguma coisa, né, errada, e depois não se lembrar, é claro que isso existe. E em ambos os casos, tanto o caso das drogas, quando a pessoa usa muito e depois nem sabe o que fez, drogas ou álcool, como também do surto psicótico, em ambos existe uma incorporação espiritual. E é esse o tema que a gente vai debater hoje. A gente vai girar o nosso debate principalmente em cima da incorporação espiritual, que é basicamente quando um espírito desencarnado entra no corpo de um encarnado, vamos dizer assim, e comanda o corpo, ele faz o que ele quer praticamente, e aí a pessoa que está no corpo encarnado, quando retoma a consciência, não lembra de nada, não lembra do que fez, não sabe por que fez, e às vezes até duvida que fez aquilo mesmo, né? Então, para iniciar aqui o nosso debate, eu queria que o Léo explicasse por que a gente cria vínculos com espíritos, tanto os bons quanto os maus. Você pode falar para a gente, Léo? Bom, primeiramente eu queria falar, antes de responder essa pergunta, né, fazer esse comentário, falar sobre as diferentes categorias de mundos habitados que foi ensinado pelos espíritos. Os espíritos vêm nos falar que existem diversos mundos habitados e eles classificam esses mundos da seguinte maneira: os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, os mundos de prova e expiação, que é o nosso atual mundo, né? Na verdade, estamos no finzinho desse tipo de mundo. Estamos numa transição planetária indo para o próximo mundo. E nesse tipo de mundo, o mal predomina. Então, o mundo que a gente está indo, que é a próxima classificação de mundo, são os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar adquirem novas forças e repousam um pouco das fadigas das lutas das reencarnações passadas. Um breve parênteses: expiação são as novas oportunidades que o espírito tem de reparar as faltas e os erros de vidas passadas, os erros que cometeram em vidas passadas. Tudo isso devido à lei de causa e efeito. Então esses espíritos têm essa oportunidade em uma nova reencarnação para poder reparar esses erros. Então o próximo mundo classificado são os mundos felizes, onde o bem já supera o mal. E por fim, os mundos celestes ou divinos, que são as moradas de espíritos puros. Então, por que eu quis abordar sobre isso, sobre as diferentes categorias de mundos habitados? A gente sabe que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes para que, através da reencarnação, possam seguir rumo a espíritos puros, né? Só que alguns espíritos, no começo da sua caminhada evolutiva, eles erram bastante, né? E é por isso que nosso mundo hoje ainda é tão problemático, ainda tem tantas dificuldades, problemas, né, que a gente encontra na sociedade no geral. Então, eu quis chegar no ponto que esses espíritos que ainda estão caminhando no começo da jornada evolutiva, né? Porque a gente mesmo no mundo de provas e expiações ainda estamos no começo, né? Já saímos da largada, mas ainda estamos caminhando para chegar ao final dessa nossa jornada rumo a espíritos puros. Então, nesse começo, a gente ainda erra bastante. Então, as pessoas ainda têm
um nível moral baixo, né? Que isso faz com que elas caiam em determinados erros e isso atrai os obsessores. Sem contar que os espíritos no começo da caminhada evolutiva ainda também são bem apegados materialmente, né? São apegados à matéria, nos vícios materiais, nos desejos materiais. E tudo isso faz com que a gente baixe a nossa vibração e crie uma sintonia com espíritos que têm o mesmo nível vibracional. E esses espíritos são os espíritos obsessores. Então, exemplificando tudo isso, se a pessoa tem vícios materiais, seja cigarro, bebida, drogas, sexo, o que for, tudo isso vai atrair espíritos obsessores e vai criar uma sintonia com eles. Também atrai espíritos obsessores pensamentos negativos, atitudes negativas, ver coisas, né, que são ruins, como coisas com morte, com desgraça, né? Isso tudo baixa a nossa vibração e vai fazer que a gente crie uma sintonia com espíritos obsessores, com espíritos inferiores. Então, no geral, os vícios, né, os vícios que as pessoas têm na matéria e todas as enfermidades morais que o homem tem, cria um vínculo, uma sintonia com espíritos obsessores. Exatamente. Então é a nossa sintonia que faz com que a gente tenha vínculo com um espírito bom, superior, ou um espírito inferior, né? Lembrando que ele é inferior temporariamente e provisoriamente. Então um dia ele vai conhecer o caminho do bem e vai começar a fazer o bem para os outros e vai deixar de ser inferior e vai seguir o progresso dele, né? Claro que alguns espíritos, com seu livre-arbítrio, fazem isso mais rápido ou mais lentamente, mas todos nós estamos caminhando aí nessa escala de progresso. E aí como funciona isso de vibração que o Léo falou? A gente está vibrando numa sintonia, é como uma sintonia de rádio. Então se a gente está vibrando bem, pensando bem, fazendo a caridade, divulgando o evangelho, a palavra de Jesus, explicando do espiritismo para alguém, fazendo caridade moral, caridade material, a gente está numa vibração boa, pensando coisas boas, rezando sempre que tem a oportunidade, a gente está com uma vibração alta, boa, elevada, né? O mais perto que a gente consegue chegar dos espíritos superiores. Agora, se a gente está pensando coisa ruim, bobagem, vingança, essas coisas que o Léo falou, sexo desregrado, vícios diversos, alcoolismo, sexo desregrado, drogas, pensando em maldade, pensando coisas ruins, pensando em se vingar de alguém. Se você está nessa situação, aí você está vibrando baixo. Então é como uma estação de rádio. Se você está bem, você está nas estações boas. Se você está mal, você está nas estações ruins. E aí, conforme a sua vibração, você vai atrair bons ou maus espíritos. Então, se você vibrar bem, você vai atrair bons espíritos. Se você estiver na má vibração, vibrar mal, você vai atrair os maus espíritos. Então, como Allan Kardec disse, o melhor jeito da gente se livrar desses maus espíritos que estejam ao nosso redor, eventualmente, é atraindo os bons. E como a gente atrai os bons? Elevando a nossa vibração, trabalhando no bem, fazendo a caridade, fazendo o evangelho no lar, dando um bom conselho para alguém, ouvindo um desabafo, que são caridades morais, fazendo as caridades materiais que estiverem ao nosso alcance, e etc. E em cima disso, Edu, você pode explicar para o amigo ouvinte se, devido à influência de espíritos obsessores ou não tão elevados assim, né? Se por causa dessa influência é possível que uma pessoa seja estimulada a cometer coisas ruins, a tentar agredir alguém ou até matar ou tentar se matar, como foi no caso dessa história aí? É possível que isso aconteça? Então, Felipe, sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, antes eu vou explicar um pouquinho o que é um espírito obsessor, né? É um espírito inferior. Ele é um espírito de uma pessoa, né, como nós, que está temporariamente no mal. Isso existe desde a época de Jesus. E eram os chamados demônios, né? Que na verdade as pessoas colocaram o nome de demônio, mas eles são espíritos inferiores. Não são demônios que caíram do céu ou algo assim. Eles são espíritos inferiores. Então é claro
que nós, por vivermos, né, no planeta Terra, e esse planeta Terra ter em grande quantidade esses espíritos, nós vamos ser influenciados tanto para o mal como para o bem. Mas no caso dessa pergunta que você me fez, a resposta é sem dúvida. A pessoa pode sim ser influenciada a matar, a se matar e a fazer outras coisas ruins, mas é importante frisar que essa vontade ela tem que estar dentro da pessoa. Se ela não tiver com essa vontade dentro dela, ela não consegue cometer o delito, né? Vamos dizer, um espírito não consegue fazer uma pessoa que não gosta de comer feijão, né? E inclusive um exemplo que a gente tem bastante das influências é no caso de pessoas alcoólatras, por exemplo. Tem muitos alcoólatras ou até pessoas que não bebem com tanta frequência, mas às vezes eles bebem muito e acabam tendo uma amnésia, mas durante esse período, né, que a pessoa está bem alcoolizada, ela acaba tomando atitudes que não é muito normal para ela, né? Que são atitudes que aquela pessoa não teria. Por exemplo, a pessoa que normalmente é educada fica mal educada, ou ao contrário, né? Pode até ser isso. Ou seja, atitudes que não são do cotidiano daquela pessoa. Por quê? Ela está sendo dominada pelo espírito, né? Então, na realidade, ela bebe muito, vai perdendo o controle do seu corpo e o espírito vai controlando ela, não é verdade? Então isso ocorre também mesmo sem o álcool. É que o álcool, as drogas, essas coisas favorecem muito a ligação, né, do obsessor com a pessoa. Mas isso ocorre também por raiva, né, por tristeza. Todas essas coisas favorecem a ligação com esses tipos de obsessores. Então é frequente você ver essas notícias. Outro dia, né? Vou dar um exemplo. Outro dia eu estava vendo na TV e o cara estava contando onde ele assassinou a família dele. Aí ele chegou em um ponto e falou que ele não lembrava mais daí para frente. Não que ele não teve a vontade também. Claro que ele teve, senão o mundo superior, o plano superior nunca teria permitido que isso ocorresse. Mas ele chegou num ponto que ele devia estar tão dominado pelos obsessores que os próprios espíritos foram cometendo os atos. E é importante frisar uma coisinha também, né? Esses obsessores também terão que expiar por esse erro, também terão que pagar por terem cometido esta falha. Tanto o próprio encarnado, né, a pessoa que está encarnada, como os obsessores. Então é difícil a gente falar que num suicídio não tiveram espíritos que também influenciaram. Com certeza tiveram, porque os espíritos também se aproveitam, né, da pessoa depois que ela morre. Eles podem inclusive vamos dizer, sequestrar ela e prender em um lugar e aí abusarem, vamos dizer, energeticamente dela, que é o que acontece normalmente com suicidas. Então é óbvio que os obsessores vão ficar em cima tentando fazer com que ela se suicide. É claro que todos terão grande culpa nessa história, né? Tanto quem fez morrer como quem se suicidou. Com certeza, Edu. Inclusive no livro Memórias de um Suicida, ele relata que lá no Vale dos Suicidas, onde se encontram os diversos suicidas, esses espíritos que estão sofrendo a consequência do suicídio, eles continuam sendo obsediados, né? Ou seja, atrapalhados por outros espíritos, os mesmos, inclusive, que incentivaram a pessoa a se matar. Então eles ficam na orelha do cara falando para ele se matar, a pessoa vai e se mata. Quando chega lá, eles continuam atormentando ela. Agora é lógico, é o que o Edu falou, a pessoa só se mata porque ela já está pensando nisso, ela já está com essa intenção, né? Então teve a influência deles, mas a pessoa entrou com o livre-arbítrio dela e optou por tentar esse suicídio e, infelizmente, às vezes as pessoas conseguem, né? Lembrando que o suicídio é o pior erro que a gente pode cometer. E como o Edu falou, esses espíritos que estão fazendo essa maldade, eles vão ter que pagar por esse erro. Pode demorar, mas um dia eles vão ter que reparar esse mal que eles fizeram. Não é isso, Léo? Isso mesmo, Felipe. Como havia falado, estamos em um mundo de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. Então ainda é comum esse tipo de erro ainda acontecer, né? Porque ainda somos espíritos no começo da caminhada evolutiva, ainda temos muito a caminhar, muito a evoluir, muito a aprender, até chegarmos a espíritos puros. E todos nós estamos sujeitos à lei da causa e efeito, né? Se hoje, por exemplo, o Joãozinho
ele mata alguém à facada, na outra vida provavelmente ele leve uma facada e venha a óbito, né? Venha a desencarnar. Então, nesse caso do menino, ele com certeza vai ter que reparar esse erro, porque nada de errado que façamos passa desapercebido aos olhos de Deus. Algumas pessoas até ficam revoltadas com essa revelação da doutrina espírita, né? E acabam até julgando Deus como injusto. Mas a reencarnação é uma das maiores justiças que a gente consegue observar, né? Porque se aquela pessoa que hoje ela é um pouco ruim, um pouco tendente a errar mesmo, ela tem a oportunidade de, em outra reencarnação, reparar aquele erro e continuar na caminhada evolutiva rumo a espíritos puros. Então, é aquela ideia que algumas religiões ainda pregam hoje do inferno eterno, é totalmente contrária ao que é Deus, né? Deus, se permitisse existir um inferno eterno, ele não seria puramente bom e justo, porque ele assim dá a oportunidade daquelas pessoas que ainda erram, né? Infelizmente, ter a oportunidade de evoluir, de reparar o erro e continuar caminhando. Agora já pensou? Imagina aquelas pessoas que não conheciam as leis de Deus, como os índios, os homens das cavernas. Todos eles teriam que estar hoje no inferno, né? Porque eles precisavam matar para sobreviver. Eram puramente instintos, né? Espíritos no começo, bem mais no começo do que nós, da caminhada evolutiva, e não tinham o conhecimento das leis de Deus. Então, a gente consegue enxergar que a reencarnação, ela veio nos dar essa esperança, esse reconforto que a gente está aqui para superar as nossas dificuldades, porque provavelmente a gente já errou e muito nas vidas passadas. E é por isso que Deus, com sua infinita sabedoria, nos dá, e nesse estágio evolutivo, o esquecimento do passado, que é para a gente não relembrar os erros que a gente cometeu e isso não influenciar na nossa nova oportunidade de reparação dos erros. Entendeu? Para não sair muito fora do tema, mas já saindo, eu queria contar uma história interessante. A reencarnação, ela estava na Bíblia. Existia uma mulher chamada Teodora, que era filha de um domador de ursos de uma cidade, né? Ela, desde nova, ela entrou nessa carreira de cortesã na época, né? Que na época eram amantes de pessoas poderosas, pessoas ricas, né? E ela acabou conseguindo conquistar o imperador Justiniano, né? Ele se apaixonou e acabou casando com ela. Quando ela se tornou a imperatriz, ela mandou matar mais de 500 de suas ex-companheiras de trabalho, né? E ela sempre gostou da escravidão e era bem cruel. Então, quando ela começou a estudar e aprendeu sobre a doutrina essência, ela ficou com muito medo de reencarnar como uma escrava negra e ela ordenou que o imperador Justiniano revisse todos os códigos canônicos da época, né? Para que ela pudesse se livrar de, em outra reencarnação, vir como escrava e negra, né? Então, no Concílio de Constantinopla, do ano de 553 d.C., teve a supressão, a retirada da reencarnação da Bíblia, só porque essa Teodora queria evitar de vir como uma escrava negra, né? Então a gente vê que, com certeza, ela não se livrou disso, né? E ainda deve ter adquirido mais débitos por ter feito tudo isso para tirar a reencarnação da Bíblia. Então, o que eu quis dizer com tudo isso é que estamos realmente sujeitos à lei de causa e efeito, e todos os nossos erros que cometemos agora, vamos ter que reparar em outro momento. Porque, como disse, nenhum erro passa desapercebido aos olhos de Deus. E todos nós estamos aqui com o objetivo de chegarmos a espíritos puros, e a gente só vai conseguir chegar nesse nosso objetivo se nos depurarmos dos erros que ainda cometemos, né? Uma outra coisa importante também é que podemos dar uma atenuada nesses erros que iremos um dia reparar. Se hoje temos a oportunidade de já reparar o erro que a gente já cometeu, devemos fazer isso, para que isso já atenue, ou que isso até nos ajude nessa quitação desse débito, né? Então, por mais que a gente erre no passado, quanto mais a gente se esforçar depois desse erro, né? Quanto mais a gente se esforçar no bem, mais se esforçar na caridade, na ajuda ao próximo, no amor ao próximo, vamos adquirindo merecimento e podemos sim ter essas penas atenuadas. Chico Xavier tem até uma frase interessante que ele fala que, apesar de não podermos voltar atrás
e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. Então todos nós podemos continuar nossa caminhada evolutiva, sempre nos esforçando no bem, no amor ao próximo, na caridade, sempre praticando a reforma íntima. E lembrando que todo erro que cometermos, teremos sim que reparar em algum momento. Muito bem, Léo. Inclusive uma coisa interessante, em cima disso que o Léo falou, de que a Bíblia foi adulterada e tal, olha que absurdo, né? A mulher cometeu aqueles crimes, aí tava lá na Bíblia que ela ia ter que pagar por esses erros, né? Aí qual que é a solução? É ela ir lá e alterar o livro sagrado como se isso fosse, né, mudar as leis de Deus. Então, assim, era pecado fazer isso. Então eu teria que ter a reencarnação para pagar esse pecado. Aí o que ela faz, ela tira a reencarnação da Bíblia e tá resolvido, como se isso fosse resolver o problema dela. E simplesmente ela não reencarnaria mais para ter que expiar por esses erros, né? Olha que absurdo. Inclusive está escrito na própria Bíblia que ai daquele que alterar as palavras, né, que estão escritas ali. Então, com certeza, ela teve que expiar pelo erro desses assassinatos e também por essa alteração aí, ela e todos que tramaram e executaram essa alteração aí. E aí, no caso desse garoto, claro que ele vai ter que pagar pelo homicídio que ele cometeu, pela tentativa de homicídio que ele cometeu também com o companheiro da avó dele e pela tentativa de suicídio, né? A gente sabe que todos os erros têm os agravantes e os atenuantes. Então, agravantes como se ele fez planejado, se ele fez para se vingar de alguém, são agravantes. E tem os atenuantes, se às vezes a pessoa fez sem saber que estava errada, sem ter tanto conhecimento, ou fez porque fez numa atitude de impulso, né, sem pensar duas vezes, ela simplesmente foi lá e fez, né? Aí nesses casos são atenuantes das faltas. E aí, claro que isso tudo, mais o quanto a pessoa se arrependeu sinceramente, isso vai pesar na duração da pena dela e no tipo de pena que ela vai ter também, né? Com isso finalizamos o programa de hoje. Agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar nossos grupos espíritas de Evangelho no Lar via WhatsApp. Temos vagas ilimitadas e para participar, basta mandar um WhatsApp para o administrador Ronaldo. O número dele é DDD 91 9987 2390. Eu vou repetir. 91 9987 2390. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.